Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV. É um prazer estar com vocês em mais uma edição do nosso Opinião Regional, o programa onde a sua opinião é o mais importante. Programa feito com muito amor, com muito carinho e contando com a sua participação a partir de agora. O telefone está aí na sua tela, 3821-4488, e também o nosso WhatsApp para você participar, fazer o seu questionamento, mandar a sua pergunta e, claro, dar a sua opinião também. Fique à vontade, que a NTV e o nosso programa é feito para vocês, por vocês e junto com vocês. Vamos também, de antemão, agradecer a nossa enorme audiência para você que assiste em casa no 8.1 aí na sua telinha e também através do Facebook na página da NTV Patos de Minas. Você pode seguir também a NTV nas redes sociais, também no nosso Instagram, e quero já também começar o nosso programa desejando aí uma ótima noite a todo o povo olegarense, a cidade de Presidente Olegário, que também recebe o nosso sinal, tá bom? Bom, o nosso Opinião Regional de hoje está repleto para esclarecer dúvidas, tema super atual. Estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Daniel Rezende. É uma honra e um prazer receber o senhor aqui no nosso programa. A honra é minha, David, uma alegria novamente fazer parte desse programa, cumprimentar também a audiência, agradecer aí a todos que nos assistem, né? E o programa hoje, como eu disse, o programa hoje vai ser de bom proveito. E o pessoal aí de casa pode ficar à vontade e a gente aproveitar a presença aqui do advogado, no qual a gente traz o tema conciliador na realidade. O nosso conciliador aqui de verdade, por que esse tema, qual esse projeto? Fala um pouquinho de onde surgiu esse projeto, o conciliador na realidade, doutor. Então, David, o conciliador na realidade, ele surgiu já há alguns anos. Em minha atuação profissional, já há mais aí de 15 anos de advocacia, em 2008, fui apresentado aos métodos adequados de solução de conflitos: a conciliação, a mediação e a arbitragem. Ano seguinte, eu tive a oportunidade de presidir a Associação Comercial aqui de Patos, a Cipatos, e naquela ocasião, nós então, em parceria com o SEBRAE, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Confederação das Associações Comerciais, nós então implantamos os postos avançados de conciliação extraprocessual aqui na nossa cidade. E aí eu percebi realmente a vantagem, tanto para o empresário quanto para o consumidor, de se utilizar desses métodos adequados de solução de conflitos, como a conciliação. É encurtar, na verdade, o problema, né? Dissolver esse problema na questão. Que a gente estava conversando aqui em off, o pessoal aí de casa há de concordar que o Brasil já vem nesse lema, né? Há muitos anos, que o Poder Judiciário tudo é mais complicado, que é demorado uma sentença, a resolução dessa conciliação, dos problemas, a demora, enfim. Agora, numa época típica de pandemia, que parece que tudo é mais demorado, né, doutor? Sem dúvida, David. Olha, só para esclarecer, né, a quem nos assiste, hoje, para se marcar uma audiência de conciliação no juizado especial ou na Justiça do Trabalho, a gente tem aí alguns meses de fila de espera. Ao passo que, quando o procedimento é levado para conciliação na esfera privada, nós em 15 dias temos a primeira audiência e as partes que comparecem num procedimento de conciliação, em 80% dos casos, sai de lá com aquela demanda resolvida. E a gente também abordou aqui em off, uma conversa que a gente teve aqui antes do programa, que na verdade a gente tem tudo amparado, né, da tecnologia, das plataformas, tudo deveria ser mais prático, né, doutor? A tecnologia está aí e, nesse caso, ela poderia somar, podia contribuir com agilidade nos processos. Sem dúvida. Por que não, doutor? Isso tem acontecido, né? A pandemia acelerou o processo de digitalização que já vinha acontecendo nos tribunais. Hoje as audiências elas acontecem de forma virtual, mas o grande problema não é o sistema. Não é a ferramenta, né? É o número excessivo de demandas no judiciário.
Então, para você ter uma ideia, dados do CNJ, no ano de 2018, nós tínhamos mais de 200 milhões de processos. Considerando a nossa população brasileira, que é em torno disso também, e considerando que nós temos aí 2 pessoas, pelo menos, envolvidas em cada processo, nós poderíamos dizer que todo mundo no Brasil hoje tem um processo judicial ou está envolvido numa discussão. E verdade, o judiciário... é uma triste realidade, uma triste verdade, mas o pessoal aí de casa deve estar se identificando, aí, se enquadrando no que o Daniel disse aqui para a gente. E se a gente considerar esse número excessivo, que de fato é a realidade, isso não é um dado fictício, ele é real, nós então começamos a entender o porquê da morosidade do judiciário. Os servidores, por mais dedicados que sejam, os magistrados, por mais dedicados que sejam, não vão conseguir atender a contento essa quantidade de demanda. E de 1988 para cá, a nossa população se tornou mais demandista ainda. E o que ocorre? Nós, então, precisamos de buscar alternativas, porque senão nós não vamos ter resposta. Aí foi onde surgiu a ideia desse método. Exatamente. Na verdade, a conciliação, os métodos adequados de solução de conflitos, eles são mais antigos do que andar para frente. Se a gente for pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, lá nós já temos um preceito evangélico que nos ensina que antes de ir ao tribunal, que a gente se reconcilie ou que a gente concilie com o nosso adversário. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é resgatar esses grandes... dessa lembrança, dessa deixa sua. Muito exatamente. É um preceito... O programa é cultura aí, viu, né, Luiz? Cultura também. É um preceito antigo. E o que nós precisamos de fazer é realmente resgatar isso no Brasil. Já no Brasil Império, a gente tinha muito a figura do juiz de paz. Ele era aquele que realmente conseguia pacificar as relações na sociedade. Depois, com a República, a gente teve aí um esquecimento por parte desses institutos. E agora, principalmente de 2015 para cá, nossa legislação tem incentivado muito a volta dos métodos adequados de solução de conflitos. Muito bem, isso já acontece em outros países aí de primeiro mundo, principalmente o Brasil, um pouquinho atrasadinho, mas as coisas estão indo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do nosso programa. Enquanto isso, você fique à vontade para fazer a sua pergunta e dar a sua opinião, tá bom? Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional e o nosso programa hoje recebendo o advogado Daniel Rezende. E a gente volta com esse papo importante. A gente estava conversando aqui durante os comerciais que às vezes nós, seres humanos, complicamos um pouco uma situação tão fácil de ser resolvida, né? Seja ela conciliação familiar, afetiva, até numa simples batida de trânsito, às vezes nem uma batida, né? um esbarro, e a gente fica, em vez de resolver ali com a própria pessoa, a gente fica levando toda essa demanda para o Poder Judiciário, aonde fica realmente lotado e ocupado de, às vezes, de assuntos mais importantes. Resumindo, é isso que a gente está aqui nesse programa para tentar explicar para vocês que, às vezes, você aí de casa, com um simples gesto, com a simples ação, pode resolver tudo e desafogar esse setor, né? Sem dúvida. Nós temos uma cultura demandista, né? Hoje parece que já virou um jargão. Vou te processar. Pode ser um acidente de trânsito que as pessoas já querem ir levar para o judiciário. E, na verdade, nós temos que deixar para o judiciário as questões mais complexas, né? Movimentar toda essa máquina do judiciário, às vezes por uma questão de trânsito ou, às vezes, uma cobrança de dívida, né? Isso pode ser resolvido entre as partes. Não há necessidade, muitas vezes, do Poder Judiciário intervir em questões tão simples. Então já pode citar alguns exemplos aí para o pessoal de casa poder entender um pouquinho mais e poder também contribuir para uma sociedade melhor e para sua própria vida melhorar também, poder deslanchar, né? Que às vezes a gente fica ali apegado naquele probleminha ou passando, empurrando para outra pessoa, sendo que você mesmo pode resolver. Pode colocar algumas situações, alguns exemplos, doutor? Olha, os exemplos
da conciliação e da mediação, né, e até mesmo da arbitragem, né, primeiro eu acho que é importante distinguir esses três institutos para as pessoas. A conciliação é a busca da resolução do problema através da intervenção de um terceiro, neutro, que vai tentar facilitar o diálogo entre as partes. O advogado. Não, o advogado ele acompanha o seu cliente, né, as duas partes que estão em litígio, ela é acompanhada pelo advogado. E aí um terceiro neutro vai facilitar na conciliação a composição, o diálogo. Na mediação, também, as duas partes vão para esse que vai mediar o conflito para questões mais complexas, problemas, às vezes, relacionados a questões familiares. Já a arbitragem, nós temos aí, então, a eleição de um terceiro que vai dizer o direito, ou seja, vai dizer quem é que está certo e quem é que está errado. Na conciliação e na mediação, não há o dizer o direito, simplesmente a aproximação das pessoas para que elas possam resolver o seu conflito. Então, nós estamos falando de direito patrimonial disponível. Então, o que pode ser levado, né, para a conciliação, para a mediação, são questões que as partes mesmo podem compor. Por exemplo, um empresário que vendeu a prazo, e aí o consumidor, aquele que comprou, não conseguiu honrar com aquele pagamento. Independente do que ocorreu. Independente do que ocorreu, né? E aí, essa questão pode ser levada para a conciliação e para a mediação. Muitas vezes, também é o contrário. O consumidor foi até um estabelecimento comercial, comprou algo, e aquilo tinha algum defeito ou não atendeu da forma como foi mostrado a ele, isso também pode ser levado à conciliação e à mediação. E existem ferramentas para isso, para encurtar isso aí? O PROCON, por exemplo? Sem dúvida. Hoje o PROCON, o próprio Poder Judiciário, né, tem lá o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC. Então, para quem está em casa, vamos aproveitar aqui, enquanto o apresentador também vai tirando algumas dúvidas para quem está em casa. Aonde que fica, como que o pessoal, o telespectador, pode procurar, quem procura, ou o seu escritório está à disposição, doutor? Claro, não, o próprio Poder Judiciário, né, tem lá o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né, então as pessoas podem ir até o fórum, levar essa situação que está envolvida, esse conflito que está envolvido, e ali sim fazer então o pedido, né, para que haja a possibilidade de levar o problema para a conciliação. E a gente tem também câmaras de conciliação e mediação privadas, né, que também as pessoas podem procurar, e aí é no âmbito extrajudicial. Então nós temos duas possibilidades, uma no âmbito judicial, né, que é lá no fórum, e outra no âmbito extrajudicial, que são as câmaras de solução de conflitos, né, que também atuam com mediação, com conciliação. Nós temos aqui em Patos o CREA, que tem câmara de mediação e conciliação, e arbitragem, inclusive. Nós temos o SEJUSC, como já foi informado. Nós temos a Solumet, que também é uma câmara de mediação, conciliação e arbitragem. Então, hoje, tem se incentivado muito a utilização desses institutos. E você me pediu exemplos, né? Uhum. Já aconteceu comigo, por exemplo, casos em que a pessoa chega até no meu escritório e fala, olha, eu vim porque eu quero divorciar do meu marido. Ou então... Esses são os principais... Uma outra dúvida aqui, doutor. Quais são as principais demandas do cliente, da sociedade, até chegar no escritório do advogado? Olha, as demandas são de diversas espécies, né? As mais requisitadas, a maior demanda é na parte familiar mesmo? Olha, hoje a advocacia, ela está como na medicina, muito especializada, né? Então, as pessoas que procuram um escritório de advocacia empresarial vão discutir ali temas voltados à empresa. Há escritórios especialistas em direito familiar. Né? Lá no seu escritório, por exemplo, pode terminar aquele exemplo que o senhor ia dar. A minha especialidade é direito empresarial, mas às vezes chega alguma pessoa, né, e fala, olha, eu estou decidido, eu quero realmente me divorciar. E a primeira pergunta que eu faço é, você tem motivo grave para poder divorciar? Mas o que é esse motivo grave?
né? Porque as pessoas também, David, hoje, qualquer motivo é motivo para divorciar. E eu não incentivo o divórcio quando as pessoas me procuram com algum litígio. Eu tento levar aquela discussão para a conciliação, para a mediação. Olha, porque às vezes... A pessoa separa, né, usa toda a estrutura dos poderes, do poder, e depois acaba se arrependendo. Sem dúvida. Às vezes uma palavra resolveria tudo. E eu aprendi, né, com um grande professor aqui, de que a tinta usada na caneta do divórcio é a lágrima dos filhos. Então, eu tenho um cuidado muito... Repete isso aí para o pessoal aí de casa. Presta atenção, você que está pensando na época de pandemia, separar do maridão, ó, dia dos namorados está aí, ó. Repete essa aí que eu gostei dessa. Realmente é uma frase muito impactante e que ela tem muita verdade, porque quando o casal tem filho, o divórcio ele traz um sofrimento enorme para as pessoas e principalmente para os filhos, né? Como que é a frase? Então, a frase é a seguinte, né? Que a tinta usada na caneta que assina o divórcio é a lágrima dos filhos. Olha, pegou essa, pegou aí, você de casa, pegou essa? Bom, doutor, a gente está chegando ao final do nosso programa e para finalizar aqui, eu gostaria que o senhor deixasse suas redes sociais ou seu telefone de contato para quem está em casa, né, o nosso telespectador, poder te procurar e de antemão te agradecer pelo seu tempo, pelo seu trabalho cedido e contribuindo para uma Patos de Minas melhor. Obrigado e o prazer conhecê-lo. Eu que agradeço, né? O projeto do conciliador, na realidade, que é exatamente fazer com que as pessoas conheçam os métodos adequados de solução de conflitos, está aí à disposição de toda a comunidade, é o @conciliador na realidade, está no Instagram, está no Facebook, está no LinkedIn. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre a cultura da pacificação social, é só acessar aí essas redes sociais. Muito bem, está aí o advogado Daniel Rezende e outras oportunidades a gente vai voltar a conversar e já faço convite para estar aqui comigo para ajudar a nossa população e em especial o nosso telespectador. A você de casa, o meu muitíssimo obrigado pela audiência. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.